Olá de novo, o meu nome é Cristina Gomes e estou aqui neste vídeo para responder às restantes questões que foram colocadas pela Ana Cristina, uma vez que no vídeo anterior já estava um pouquinho longo e eu acabei por decidir dividir as questões em vários vídeos. Então, para quem tiver interesse, o vídeo anterior, onde eu falo sobre a questão do desafio de cumprirmos a nossa missão, isso não seria eventualmente mais fácil acabarmos por viver uma vida do dia-a-dia. E agora, no seguimento das restantes questões que a Ana Cristina colocou, para o caso de não terem visto o vídeo anterior, eu vou aqui dizer quais foram as restantes questões. Então, o que a Ana Cristina coloca é: porque é que temos medo de enfrentar os nossos medos e fraquezas? Bom, é muito curioso, de facto, quando nós colocamos as questões no plural. Eu gosto de brincar com isto, que é importante nós assumirmos que nós temos medo. Eu, Cristina, tenho medo, e não pensar porque é que nós temos medo. Porque quando nós estamos no plural, é como se nós achássemos que toda a gente vive isto. E pode ser importante nós percebermos que é uma questão nossa, uma questão que nós temos que trabalhar. E isto ajuda-nos a assumir esta responsabilidade, de facto, por aquilo que é o nosso processo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Reparem, a Ana Cristina coloca esta questão: porque é que nós temos medo de enfrentar os nossos medos e fraquezas? Então, ao ouvir esta questão, quase parece que toda a gente tem medo de enfrentar os seus medos e fraquezas. E eu posso-vos garantir que não, nem toda a gente tem medo de enfrentar os seus medos e fraquezas. A partir do momento em que a Ana Cristina, no caso, porque foi ela que colocou esta questão, que eu estou a responder neste vídeo, a partir do momento em que eu assumo que nem toda a gente sente isto, qual é a vantagem nós colocarmos as coisas desta forma? Quando eu penso que nem toda a gente sente, eu começo a perceber que eu tenho forma de deixar de sentir também. Porque aquilo que alguém conseguiu alcançar, eu também poderei alcançar se me esforçar e se me motivar e, no fundo, se eu fizer as mesmas coisas que aquela pessoa talvez já tenha feito. Ok? Então, eu começo aqui por dizer à Ana Cristina que eu sinto que seria importante, Ana, tu considerares que essa está a ser uma dificuldade para ti neste momento. Quem sabe até no momento em que eu estou a fazer este vídeo, tu já tenhas enfrentado aqui boa parte dos teus medos e das tuas fraquezas e já não haja tanto este receio de lidar com isto. Mas, a pensar em todas as pessoas que possam sentir esta mesma questão, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esta questão dos medos e fraquezas. No fundo, eu já falei um pouquinho sobre isto em outros vídeos, mas correndo o risco de me estar a repetir, porque considero de facto que este é um ponto muito importante. E eu diria que é absolutamente essencial nós disponibilizarmos-nos, antes de mais, a olhar para aquilo que são os nossos medos, ok? E para olhar para aquilo que nós consideramos uma fraqueza. Porque aquilo que é uma fraqueza pode ser simplesmente uma sensibilidade. Ou aquilo que é uma fraqueza pode ser simplesmente aquilo que eu considero que não faço bem e que poderei trabalhar para melhorar em mim. Então, aquilo que eu te sugiro, Ana Cristina, é que tu pegues numa folha de papel e anotes, faças mesmo uma listagem de tudo aquilo que tu sentes que são os teus medos e as tuas fraquezas, principalmente os medos e as fraquezas que tu sentes que tens dificuldade em enfrentar, como tu estás a dizer aqui nesta questão. Quando eu penso em enfrentar, é como se eu já estivesse a colocar as coisas de uma forma que me pode ser prejudicial. Porque se eu considero enfrentar, é quase como se eu já estivesse a considerar que isto vai ter que ser uma luta. E eu diria que é super importante que nós paremos de lutar contra os nossos medos e as nossas fraquezas, antes de mais. Eu gosto mais da palavra sensibilidades, ok? Porque se eu considerar que é importante eu lidar, eu acolher, eu ir ao encontro daquilo que eu sinto que são os meus medos e as minhas fraquezas, eu já estou a mudar completamente a fórmula na minha cabeça. Se eu penso em enfrentar, se eu penso em lutar contra, se eu penso em resistir, se eu penso em aniquilar, eu já me estou a colocar aqui em maus lençóis. Porque, como diz aquela célebre frase, aquilo a que se resiste, persiste. Quanto mais eu luto contra algo, mais eu estou a energizar aquela coisa na minha vida. Então, poderá ser importante aqui este processo de nos pacificarmos com aquilo que está presente. Agora, bom, isto não quer dizer que eu vou ter que me habituar a ser assim, daquela forma, e aceitar aquilo na minha vida para sempre. Claro que não. A partir do momento em que eu olho para uma determinada característica minha e eu considero que aquilo é algo que eu quero trabalhar em mim,
totalmente diferente de eu querer aniquilar aquela característica minha. Se eu considero que eu quero trabalhar aquilo, então eu já poderei estar numa posição de maior poder e de maior responsabilidade para fazer aquilo que tiver que ser feito. Ok? Vamos pensar, por exemplo, que eu sou uma pessoa extremamente tímida e que eu considero que isto é uma fraqueza em mim, ser extremamente tímida. Se eu quiser, ou seja, o problema não é eu ser tímida, porque eu poderia ser uma pessoa tímida ou introvertida e estar absolutamente em paz com isso na minha vida e até apreciar aquela característica minha, porque aquilo permite-me desfrutar mais dos momentos comigo, desfrutar mais do silêncio, ser uma pessoa que se calhar gosta mais de relações de um para um, no contexto até mesmo da amizade ou profissional, e estar absolutamente integrada e pacificada com aquela característica da minha vida. Ou seja, a questão ou o problema, entre aspas, não está no sermos tímidas. Porque eu posso ser tímida e estar absolutamente ajustada com aquela característica pessoal. Agora vamos pensar se, por outro lado, eu sou uma pessoa extremamente tímida e que preciso de me expor, como é o caso do que eu estou aqui a fazer, a falar perante uma câmara, a falar para as pessoas que vão ver os meus vídeos. Aqui a minha timidez poderia ser um problema. Na medida em que poderia impedir-me de fazer aquilo que eu sinto que tenho que fazer e que é importante. Então, eu poderia considerar aqui a timidez, neste contexto, por exemplo, como uma característica minha, que não me é tão benéfica e que eu sinto que preciso de trabalhar, ou de ultrapassar, ou de enfrentar, pegando aqui na expressão da Ana Cristina, para que eu possa fazer aquilo que eu sinto que tenho que fazer. E quando eu olho para a característica, então, timidez, e percebo que é algo que eu sinto que eu preciso de trabalhar, porque é importante para eu poder cumprir, pegando aqui na resposta à pergunta anterior, aquilo que é a minha missão e o meu propósito de vida, eu vou me determinar, ou eu vou me propor a trabalhar, ou a fazer aqui alguns exercícios internos para que eu possa expor-me mais, para que eu possa sair da casca, para que eu possa sair da minha bolha, em segurança e confiança e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a timidez é uma coisa negativa? Não. A timidez pode tornar-se uma característica negativa ou uma fraqueza, aqui como a Ana Cristina fala, se eu considerar que aquela característica específica está-me a impedir de fazer o que eu tenho que fazer. E aqui o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para aquela característica e perceber o que é importante então eu desenvolver. Aqui no caso, por exemplo, se a timidez me está a impedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer, o que poderia ser importante seria trabalhar para me tornar mais extrovertida. Ou para me sentir mais segura a expor-me, por exemplo, perante outras pessoas. Pegando aqui no exemplo dos vídeos. Então eu vou começar em pequenas etapas, em pequeninos passos, a propor-me, a desafiar-me a sair da minha zona de conforto. Qual é às vezes o problema? Ou a limitação, a dificuldade que nós encontramos quando estamos a fazer este processo? Porque muitas vezes nós queremos sair daqui e passar para aqui, assim, num salto só. Isto não é muito realista. Se eu pensar em pequeninos passos e se eu me predispor a fazer pequeninos passos, um de cada vez, eu vou começando a desenvolver mais esta confiança de que eu sou capaz. Então, talvez, imaginem no caso dos vídeos, se eu tenho muita dificuldade em expor-me perante uma câmara, talvez eu não comece logo a fazer vídeos e a colocá-los num canal do YouTube. Talvez eu comece por fazer alguns vídeos, por exemplo, no meu telemóvel, e pedir a alguns amigos mais próximos que os vejam e que me deem feedback para que eu possa ir trabalhando neste sentido de alcançar o objetivo a que eu me estou a propor antes de mais. Ou até posso guardar os vídeos no telemóvel antes de mais e eu vê-los para eu lidar com aquilo que seja o desconforto de estar a falar perante uma câmara, ou perante um ecrã, ou perante um telemóvel, o que for. Ok? Eu não preciso pensar logo num canal do YouTube para pôr os vídeos. Eu posso pensar em pequeninos passos até chegar lá. E isto aqui é um exemplo que eu estou a dar aqui em relação à timidez. Mas nós podemos pensar na nossa escala, naquilo que são então os nossos medos e as nossas fraquezas e pensar em como é que nós operacionalizamos estas mudanças. Pensar em desdobrar isto em pequeninos objetivos para que eu possa desenvolver esta segurança e este conforto de eu estar a conseguir dar os passos que eu sinto que são importantes para eu conseguir ultrapassar, entre aspas, ultrapassar aquilo que possam ser as minhas dificuldades e aquilo que eu possa sentir que são as minhas limitações do momento. Para finalizar este vídeo, gostava só de pegar aqui numa última ideia que me está a surgir agora. A Ana Cristina diz assim: porque é que temos medo de enfrentar os nossos medos e as nossas fraquezas?
Eu estive a falar um bocadinho do que é que nós podemos fazer para enfrentar, então, estes medos e estas fraquezas. E eu gostaria aqui só de salientar uma ideia. Quando a Ana Cristina fala em porque é que temos medo, isto remete-me aqui para uma outra ideia, que é, às vezes, o quanto nós estamos às vezes apegados a determinadas características nossas. E às vezes este medo vem desta sensação de estarmos a caminhar numa direção desconhecida e de estarmos a caminhar em território novo. Ok? Então, este sairmos da nossa zona de conforto pode ativar aqui estas nossas inseguranças, estes medos, como se nos sentíssemos pressionados a mantermos-nos no mesmo local. Às vezes o medo é só isto, é a resistência à mudança. Agora, em direção a ti, Ana Cristina, ou mais especificamente para ti, eu convido-te a refletir sobre que medo é este que tu sentes. Ou, uma boa forma de encontrar a resposta a esta questão é pensar o que é que tu achas que poderia acontecer no momento em que tu lidasses com os teus medos e com as tuas fraquezas. No momento em que tu te libertares desses medos e dessas fraquezas, o que é que tu achas que vai acontecer? Pensares o que é que de positivo tu achas que vai acontecer, mas pensares também com o que é que de negativo tu achas que vai acontecer. Porque, em boa verdade, tudo aquilo que nós mantemos na nossa vida, nós mantemos na nossa vida porque há um ganho em manter aquilo na nossa vida. Porque se aquilo só nos trouxesse desvantagens, provavelmente nós já teríamos mexido, nós já nos teríamos mexido, nós já teríamos feito aquilo que poderíamos fazer para nos libertarmos daquilo. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos qual é o ganho que nós temos em manter aquilo na nossa vida, pode haver aqui uma pista importante que nos mostre que nós de alguma forma estamos a fazer aquilo também por causa destes ganhos secundários. E percebermos se estamos a ganhar mais ou a perder mais pode ser aqui um fator extremamente importante para nos motivar a fazer o que nós podemos e efetivamente fazer. Ana Cristina, espero que este vídeo seja útil para ti. Qualquer questão adicional que tu ou qualquer uma das pessoas que esteja a ver este vídeo tenha em relação a este tema, por favor, estejam à vontade para as colocar aqui nos comentários ou em privado. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.